Primeiro relato. Era uma daquelas noites em que o silêncio parecia mais denso e palpável, envolvendo o hospital em uma atmosfera de mistério e melancolia. O velho prédio, com sua arquitetura colonial e corredores intermináveis, exalava uma história de décadas de dor e cura. As sombras dançavam nas paredes, lançadas pelos poucos focos de luz que tentavam, inutilmente, afastar a escuridão. Trabalhando no plantão noturno, eu, Ana, enfermeira há mais de 10 anos, sempre achei que conhecia todos os cantos e sons daquele lugar. Mas naquela noite, uma sensação estranha pairava no ar, como se o próprio hospital estivesse prendendo a respiração. A lua cheia derramava sua luz prateada pelas janelas, criando um contraste sinistro com os corredores mal iluminados. Meus colegas estavam imersos em suas tarefas rotineiras, mas uma inquietação inexplicável me consumia. Cada passo ecoava de maneira diferente, como se os corredores estivessem sussurrando segredos esquecidos. Enquanto verificava os sinais vitais dos pacientes, uma súbita corrente de ar frio me envolveu, fazendo-me estremecer. Foi então que ouvi o som. Um sussurro suave, quase imperceptível, que parecia chamar meu nome. Vinha do fim do corredor, onde ficavam os quartos mais antigos e raramente usados. Um arrepio percorreu minha espinha, e meu coração começou a bater mais rápido. Com uma mistura de curiosidade e temor, comecei a caminhar em direção ao som, sentindo que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Ao me aproximar da origem do sussurro, a temperatura caiu ainda mais, e a luz da lua parecia intensificar a escuridão ao redor. Parei em frente a uma porta antiga, quase sempre trancada, e senti um calafrio percorrer minha pele. Respirei fundo e empurrei a porta com cuidado, ouvindo o rangido lento e doloroso que ecoou pelo corredor vazio. Ao abrir a porta, um cheiro de mofo e madeira antiga me envolveu, como se o tempo tivesse parado naquele quarto empoeirado. As sombras se moviam nas paredes, e a luz da lua entrava pelas janelas sujas, iluminando um ambiente que parecia carregado de histórias não contadas. No centro do quarto, uma figura etérea se destacava, vestida com um uniforme de enfermeira de outra época. Era uma mulher, com cabelos escuros e olhos profundos que refletiam uma dor imensa. Quando nossos olhares se cruzaram, um arrepio percorreu minha espinha. Ela parecia tão real, mas ao mesmo tempo, era como se a luz ao seu redor a tornasse invisível para o mundo. Você precisa me ajudar. Sua voz suave e melodiosa quebrou o silêncio, ecoando em meu coração como um lamento distante. A princípio, não consegui responder. Minha voz estava presa na garganta, mas algo em sua expressão me fez querer entender. O que aconteceu? Perguntei, minha curiosidade superando o medo que me consumia. Com lágrimas nos olhos, ela começou a contar sua história, uma tragédia que se desenrolava em um passado não muito distante. Ela me contou que, durante uma noite de tempestade, um paciente chegou em estado crítico. O hospital, mal equipado e escuro, mergulhou em uma escuridão total quando a energia caiu. No caos que se seguiu, o paciente não recebeu os cuidados necessários e faleceu sob seus cuidados. Desde então, sua alma estava presa ali, assombrada pela culpa e pela dor de não ter conseguido salvá-lo. Enquanto suas palavras se desenrolavam, a temperatura no quarto começou a cair ainda mais. O ar ficou pesado, e eu senti um nó se formar em meu estômago. A dor daquela enfermeira era palpável, uma tristeza profunda que ecoava nas paredes. Eu não posso partir, não posso encontrar paz, ela sussurrou, e a angústia em sua voz era quase insuportável. Como posso ajudar você? Perguntei, a compaixão se infiltrando em meu coração. Ela me olhou com um misto de esperança e desespero. A única maneira de eu encontrar descanso é se você acender uma vela na capela e rezar por mim. Assim, poderei finalmente libertar minha alma e deixar este lugar. Sentindo o peso daquela responsabilidade, concordei. Sabia que não poderia deixar aquela mulher presa em sua dor. Com determinação, deixei o quarto e me dirigi à capela, meu coração acelerado pela mistura de medo e compaixão. A cada passo, a presença dela parecia me acompanhar, guiando-me em direção ao que precisava ser feito. Ao entrar na capela, o ar ficou mais denso, como se a própria atmosfera estivesse repleta de emoção. Olhei para o altar, onde velas de diferentes tamanhos ardendo em devoção. Peguei uma vela e a acendi, sentindo uma energia intensa ao meu redor. Em silêncio, rezei fervorosamente, pedindo que a alma da enfermeira encontrasse paz e que o paciente que ela não conseguiu salvar também fosse acolhido. Enquanto a chama da vela dançava, uma brisa suave percorreu a capela, e a luz parecia brilhar mais intensamente. No fundo do meu coração, esperava que minha oração pudesse alcançar os céus,
e que, finalmente, aquela mulher pudesse encontrar a redenção que tanto buscava. Enquanto a chama da vela dançava em um ritmo suave, uma onda de energia começou a se espalhar pelo ambiente. O ar parecia vibrar, e um sussurro leve, como uma brisa, envolveu a capela. Senti uma presença poderosa, quase tangível, que parecia se aproximar, e o meu coração pulsava em um compasso frenético. De repente, uma corrente de vento atravessou o espaço, apagando a vela com um estalo repentino, deixando a capela mergulhada em sombras profundas. Fiquei paralisada, meus sentidos aguçados, tentando entender o que estava acontecendo. A atmosfera se tornou densa e opressiva, como se a própria essência do lugar estivesse reunindo todas as suas forças para um evento extraordinário. Ao abrir os olhos, vi a figura da enfermeira surgir novamente diante de mim, mais nítida do que antes. Ela estava radiante, como se uma luz interior a envolvesse. Obrigada, ela sussurrou, e sua voz soava agora como um canto suave, como um eco de esperança que ressoava nos recantos do meu ser. Você me libertou. A capela parecia vibrar com a emoção que emanava dela. Ao seu redor, sombras começaram a se dispersar, revelando um brilho suave e acolhedor. Senti meu coração acelerar à medida que compreendia que aquele momento era a culminância de tudo. Sua dor, sua espera e agora, sua libertação. Mas a visão da enfermeira começou a se transformar, e uma expressão de alívio e gratidão surgiu em seu rosto. Eu posso finalmente partir, ela disse, seu olhar cheio de luz. Então, a sala começou a girar, e uma bruma suave envolveu a figura dela, como se o próprio espaço estivesse se rendendo ao seu desejo de liberdade. Em um instante mágico, o ar ao nosso redor se iluminou, e uma onda de calor percorreu meu corpo. Senti uma paz inabalável, como se a dor e o sofrimento que aquela mulher carregava fossem finalmente deixados para trás. E, com um último olhar agradecido, a enfermeira começou a se dissipar, tornando-se uma luz brilhante que subia em direção ao teto da capela, como se estivesse se unindo às estrelas. O eco de sua voz ainda ressoava em minha mente. Obrigada por me dar a chance de encontrar descanso. E, enquanto a luz desaparecia, a atmosfera ao meu redor se transformou. O ar que antes estava carregado de tristeza agora estava leve, puro, como se o próprio espaço tivesse sido purificado. Fiquei parada ali, envolta em um silêncio profundo, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. O peso que eu não sabia que carregava se dissipou, e uma onda de alívio inundou meu coração. Eu sabia que tinha feito a coisa certa, que tinha ajudado uma alma perdida a encontrar a paz. E, enquanto deixava a capela, uma nova luz parecia brilhar no hospital, um símbolo de redenção e esperança. Deixei a capela com o coração leve e a mente em paz, como se as sombras que antes me cercavam tivessem se dissipado junto com a presença da enfermeira. Os corredores do hospital, antes pesados e carregados de tristeza, agora ressoavam com uma nova energia, como se cada passo que eu dava ecoasse a liberdade recém-conquistada. Ao retornar ao meu posto, encontrei meus colegas, mas a conversa que antes me parecia tão trivial agora soava como um murmúrio distante. Eu sabia que algo extraordinário havia acontecido, algo que transcendia as palavras e o cotidiano. O hospital, com todas as suas histórias de dor e cura, agora também guardava um segredo de redenção, uma conexão entre o que é terreno e o que é etéreo. Naquela noite, ao realizar minhas tarefas, passei a sentir uma nova presença ao meu redor. Era como se os ecos de vidas passadas flutuassem pelo ar, como se cada paciente carregasse uma história única, uma luta, um amor. Aprendi a olhar para eles com mais compaixão, a reconhecer a fragilidade da vida e a beleza dos momentos que compartilhei, mesmo nas situações mais difíceis. Ao longo das semanas que se seguiram, frequentemente me pegava pensando na enfermeira. Em minhas orações, acendia velas não apenas por ela, mas por todos aqueles que, de alguma forma, deixaram sua marca naquele hospital. Agradecia por ter tido a chance de ajudar, mesmo que indiretamente, a aliviar o sofrimento de almas perdidas. Certa noite, enquanto o sol se punha, decidi voltar à capela. Acendi uma vela em honra à enfermeira e a todos os que ali passaram, um ato de gratidão e amor. Enquanto observava a chama dançar suavemente, percebi que a escuridão não é apenas ausência de luz, é também um espaço onde a esperança pode florescer. A partir daquele dia, o hospital se tornou um lugar não apenas de cura física, mas também de cura espiritual. E eu, como enfermeira, continuei a caminhar pelos corredores com uma nova percepção, sempre atento ao sussurro do que poderia estar além do que os olhos podem ver. E assim, na quietude das noites e no brilho das estrelas, a história da enfermeira se entrelaçou com a minha,
transformando não apenas meu entendimento sobre a vida e a morte, mas também meu coração, que agora pulsava com a certeza de que, mesmo nas sombras, há sempre uma luz esperando para brilhar. Segundo o relato, era mais uma noite longa na UTI do Hospital São Vicente, onde o silêncio era quebrado apenas pelo sussurro dos monitores e o suave piscar das luzes. As sombras dançavam nas paredes, e o ar estava impregnado de um perfume de antisséptico que nunca conseguia dissipar a sensação de que algo estava sempre presente. Eu, Sofia, enfermeira dedicada há mais de 5 anos, conhecia bem o ritmo daquelas horas intermináveis, mas naquela noite, algo estava diferente. O relógio marcava 2 da manhã, e a maioria dos pacientes estava adormecida, imersa em sonhos ou pesadelos, enquanto suas vidas eram sustentadas por máquinas e medicamentos. A lua cheia derramava sua luz prateada pelas janelas, criando um contraste fantasmagórico com as luzes artificiais da UTI. A atmosfera estava carregada, como se a própria noite sussurrasse segredos antigos e esquecidos. Senti uma inquietação crescente no fundo do meu ser, uma sensação que não conseguia explicar. Os corredores, geralmente frios e impessoais, pareciam estar observando, como se algo ou alguém estivesse espreita nas sombras. O ar estava mais frio do que o normal, e um calafrio percorreu minha espinha, fazendo-me estremecer. Enquanto fazia minha ronda, verificando sinais vitais e ajustando os medicamentos, não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo observada. Meus passos ecoavam suavemente no piso encerado, e cada som parecia amplificado, reverberando pelos corredores vazios. A luz suave dos monitores lançava um brilho esverdeado nas paredes, criando um cenário quase surreal. Ao me aproximar do quarto 306, onde o Sr. Almeida estava internado, a sensação de inquietação se intensificou. Ele era um homem idoso, com uma pneumonia severa que o mantinha entre a vida e a morte. Havia algo em seu olhar naquela noite que me fez parar. Seus olhos, geralmente brilhantes e cheios de histórias, estavam sombrios e distantes, como se estivessem vendo algo além deste mundo. Enfermeira Sofia, ele chamou, sua voz um sussurro frágil. Você sente isso também, não sente? Suas palavras ressoaram em meu coração, e naquele momento, soube que a noite não seria como as outras. Havia algo ali, algo que desafiava a lógica e a razão, algo que estava prestes a se revelar. E assim, com uma mistura de medo e curiosidade, continuei meu plantão, sem saber que a escuridão estava prestes a mostrar seu rosto mais sombrio. Ao entrar no quarto 306, a sensação de ser observada se intensificou, e o ar ficou mais frio. O Sr. Almeida, com a respiração fraca e olhos vidrados, parecia estar à beira de um abismo invisível. Aproximei-me dele, ajustando os tubos e verificando os monitores, tentando ignorar o pavor crescente em meu peito. Enfermeira, ele sussurrou, seus olhos fixos em algo além de mim. Ele está aqui. Um calafrio percorreu minha espinha, e virei-me instintivamente para olhar em volta. O quarto estava vazio, mas a sensação de uma presença invisível era inegável. As sombras nas paredes pareciam se mover por vontade própria, e a luz da lua que entrava pela janela parecia lançar um brilho espectral sobre tudo. Voltei minha atenção ao Sr. Almeida. Quem está aqui? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças. A morte, ele respondeu, simplesmente. Ela veio me buscar. Minha garganta secou, e um nó se formou no estômago. Tentei afastar o medo, lembrando-me de que eu era uma profissional, uma cuidadora. Mas algo naquela noite desafiava a lógica e a ciência que eu conhecia. Segurei a mão do Sr. Almeida, tentando transmitir conforto e segurança. Você não está sozinho, disse, tentando acalmar a nós dois. Foi então que ouvi. Um sussurro leve, quase indistinto, mas presente. Vinha do canto do quarto, onde a sombra era mais densa. Meus olhos se arregalaram, e meu coração disparou. O sussurro cresceu, transformando-se em um murmúrio contínuo, como se várias vozes estivessem falando ao mesmo tempo, em uma língua desconhecida. O Sr. Almeida abriu os olhos, e uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Não tenho medo, ele disse, sua voz mais forte do que antes. Estou pronto. Aquelas palavras me tocaram profundamente, e senti um misto de tristeza e admiração por sua coragem. De repente, o monitor cardíaco começou a emitir bips frenéticos, indicando uma queda brusca nos sinais vitais. Corri para ajustar os aparelhos, mas minha atenção foi desviada por um movimento na periferia da minha visão. A sombra no canto do quarto parecia se condensar, ganhando forma e substância.
Lentamente, uma figura indistinta emergiu das trevas. Era alta e envolta em um manto escuro, sem rosto visível, apenas um vazio profundo onde os olhos deveriam estar. A temperatura no quarto caiu ainda mais, e meu corpo inteiro tremeu. A figura se moveu em direção ao Sr. Almeida, e eu senti uma força invisível me empurrar para trás, afastando-me dele. Não! Gritei, mas minha voz parecia abafada, como se estivesse submersa em água. O Sr. Almeida olhou para mim uma última vez, com um sorriso triste e pacífico. Obrigado, ele murmurou, e então fechou os olhos, entregando-se à presença sombria que o envolvia. As luzes dos monitores pararam de piscar, e um silêncio sepulcral tomou conta do quarto. A figura sombria pairou sobre ele por um momento, como se estivesse absorvendo sua essência, antes de se dissipar lentamente nas sombras. Fiquei ali, paralisada, incapaz de processar o que acabará de testemunhar. O quarto voltou ao normal, mas a sensação de vazio e perda era esmagadora. Soltei a mão do Sr. Almeida, que agora estava fria e sem vida, e saí do quarto com o coração pesado. Algo havia mudado dentro de mim, algo que jamais poderia ser desfeito. O clima da UTI estava mais denso do que nunca. As sombras pareciam dançar com uma intensidade maior, como se estivessem em uma macabra celebração. Meu coração batia descompassado, e minha mente estava turva com a combinação de medo e confusão. Voltei ao quarto 306, onde o Sr. Almeida descansava agora em uma paz inquietante. Foi então que algo surpreendente aconteceu. Enquanto eu ajustava os equipamentos, uma súbita rajada de vento gelado atravessou o quarto, apagando as luzes dos monitores e mergulhando tudo na penumbra. Senti uma presença ainda mais intensa e aterrorizante. Virei-me rapidamente, e lá estava ela novamente, a figura sombria, agora mais nítida, mais ameaçadora. A figura avançou em direção ao Sr. Almeida, que, apesar de inconsciente, parecia responder à presença. Seus olhos, antes fechados, agora estavam abertos, mas vidrados, sem vida. A figura levantou uma mão esquelética, e eu sabia que estava prestes a tomar sua alma. A angústia em meu peito era insuportável. Pare! Gritei, minha voz ecoando no silêncio frio da UTI. A figura parou, como se estivesse me ouvindo. Pela primeira vez, os contornos do rosto escuro se voltaram para mim. Era um vazio infinito, um abismo de trevas. Senti uma onda de desespero, mas ao mesmo tempo, uma determinação feroz cresceu dentro de mim. Eu não podia deixá-lo ir assim, sem lutar. Reuni todas as minhas forças e avancei, minha mão estendida em direção ao Sr. Almeida. Você não vai levá-lo. Minha voz tremia, mas estava cheia de uma convicção que eu nunca havia sentido antes. Ao tocar a mão do Sr. Almeida, uma luz intensa e cálida emanou de nosso contato, iluminando todo o quarto. A figura sombria recuou, como se a luz a estivesse queimando. Senti uma energia poderosa passar através de mim, uma conexão profunda e inexplicável com algo maior do que eu mesma. A figura soltou um grito ensurdecedor, um som de pura agonia e fúria, antes de se dissipar completamente, como fumaça ao vento. O quarto voltou ao normal, e o silêncio se instalou novamente. O Sr. Almeida, ainda inconsciente, parecia mais tranquilo. As sombras nas paredes se aquietaram, e a luz suave da lua voltou a iluminar o ambiente, agora com um brilho mais gentil e acolhedor. Meu corpo tremia, e lágrimas de alívio e exaustão escorriam pelo meu rosto. Eu soube então que tinha testemunhado algo extraordinário, algo que desafiava a compreensão humana. Havia enfrentado a própria personificação da morte e, de alguma forma, saí vencedora. Olhei para o Sr. Almeida, sentindo uma profunda gratidão e um respeito renovado pela fragilidade e beleza da vida. Naquela noite, compreendi que, embora a morte seja inevitável, há forças além de nossa compreensão que lutam por nós, que nos protegem e nos guiam mesmo nos momentos mais sombrios. E assim, com o coração pesado, mas cheio de uma nova esperança, continuei meu plantão, sabendo que nunca mais veria o mundo da mesma maneira. O quarto 306 voltou ao seu silêncio habitual, mas a paz que agora envolvia o Sr. Almeida era palpável. Seus sinais vitais, que antes oscilavam entre a vida e a morte, estavam estáveis. O brilho suave da lua que penetrava pela janela iluminava seu rosto com uma serenidade quase sobrenatural. Senti uma mistura de alívio e exaustão tomar conta de mim, minhas mãos ainda tremendo com a intensidade do que havia acabado de ocorrer. Saí do quarto, meus passos ecoando pelos corredores agora calmos da UTI.
Minhas colegas enfermeiras me olhavam com curiosidade e preocupação, mas eu não tinha palavras para descrever o que havia vivido. Como explicar que havia enfrentado uma sombra de outro mundo e que, de alguma forma, a luz da vida prevalecera? Enquanto caminhava, minha mente voltou às palavras do Sr. Almeida: a morte veio me buscar. A imagem da figura sombria ainda estava gravada em minha memória, um lembrete constante de que o mundo é muito mais misterioso do que podemos compreender. No entanto, também havia experimentado a luz, uma força de esperança e amor que podia enfrentar até mesmo as trevas mais profundas. Cheguei à pequena capela do hospital, um refúgio onde muitas vezes buscava conforto. Acendi uma vela em agradecimento, não apenas por ter superado aquela noite assustadora, mas também pela oportunidade de ter sido uma guardiã, uma protetora das almas em momentos de vulnerabilidade. A chama da vela tremulava suavemente, iluminando o pequeno espaço com uma luz cálida e reconfortante. Sentei-me em um dos bancos de madeira, permitindo que a quietude da capela me envolvesse. As lágrimas que eu segurara começaram a cair, silenciosamente, enquanto eu refletia sobre a fragilidade da vida e a incrível força que reside em cada um de nós. A morte pode ser inevitável, mas a maneira como vivemos e como enfrentamos nossos medos faz toda a diferença. Quando o turno finalmente terminou, o sol começava a despontar no horizonte, derramando um novo dia de luz dourada sobre o hospital. Senti-me diferente, como se tivesse passado por uma transformação profunda. O hospital, com suas histórias de dor e cura, agora também era um lugar de mistério e redenção para mim. Ao sair do hospital, respirei o ar fresco da manhã, sentindo uma leveza nova em meu coração. Sabia que, daqui em diante, cada noite de plantão traria consigo não apenas os desafios da profissão, mas também a certeza de que há muito mais em jogo do que podemos ver. E, com essa nova perspectiva, continuei minha jornada como enfermeira, sabendo que, mesmo nas sombras mais densas, a luz sempre encontrará uma maneira de brilhar. A experiência daquela noite na UTI me ensinou que, no fim, todos somos guardiões uns dos outros, ligados por um fio invisível de amor e esperança. E é essa conexão que nos sustenta, nos protege e nos guia, mesmo nos momentos mais sombrios. Terceiro relato. Era uma noite comum no pronto-socorro, onde o tempo se mistura com o cansaço e as horas parecem se arrastar. Meu nome é Mariana, sou enfermeira há quase 10 anos, e já vi de tudo durante os plantões noturnos. Acidentes graves, pessoas desesperadas, vidas em risco, a rotina intensa e, por vezes, esmagadora. Mas, naquela noite, havia algo diferente, uma sensação que não conseguia explicar. O hospital, geralmente cheio de movimentação, estava estranhamente silencioso. Os poucos pacientes que aguardavam atendimento pareciam envoltos em uma quietude incomum, como se estivessem presos em um transe coletivo. As luzes do corredor piscavam ocasionalmente, lançando sombras inquietantes nas paredes brancas, que mais pareciam espreitar do que simplesmente estar ali. Enquanto organizava os materiais na bancada, senti um arrepio percorrer minha espinha. Era um frio que não vinha do ar-condicionado, mas algo mais profundo, como se o próprio ambiente estivesse avisando que algo estava prestes a acontecer. Olhei ao redor, tentando afastar a sensação de inquietação, mas a ideia de que algo não estava certo não me deixava. Foi então que as portas do pronto-socorro se abriram bruscamente, trazendo consigo uma rajada de vento gelado e um grupo de paramédicos apressados, empurrando uma maca. O homem que estava sobre ela parecia entre a vida e a morte, com ferimentos graves e uma expressão de puro terror estampada em seu rosto. Algo no ar mudou naquele instante, e eu soube, no fundo do meu ser, que aquela noite seria diferente de todas as outras. Os paramédicos mal haviam entrado quando percebi que algo estava profundamente errado. O homem na maca, que deveria estar inconsciente devido aos seus ferimentos, tremia violentamente, como se estivesse lutando contra forças invisíveis. Suas mãos agarravam os lençóis com tanta força que as juntas estavam brancas, e seu peito subia e descia em uma respiração frenética, quase desesperada. Enquanto os médicos se apressavam para estabilizá-lo, aproximei-me para ajudar, mas à medida que me aproximava, a temperatura ao redor dele parecia cair. Um frio gélido se espalhou pela sala, um frio que nada tinha a ver com o ambiente controlado do hospital. Era como se a morte tivesse entrado com ele, como se algo sombrio o estivesse perseguindo. Quando toquei seu braço para ajustar os eletrodos, senti uma sensação estranha, como se uma corrente elétrica passasse por mim, me deixando com os pelos da nuca arrepiados. Ele abriu os olhos, e por um breve momento, nossos olhares se cruzaram. Seus olhos estavam dilatados, as pupilas tão grandes que quase engoliam toda a íris.
Mas o que realmente me assustou foi o que vi em sua expressão, um terror profundo, primal, como se ele estivesse vendo algo que nós, os vivos, não deveríamos ver. Eles estão vindo, ele murmurou, a voz quase inaudível, mas carregada de um medo que fez meu coração disparar. Quem está vindo? Perguntei, tentando manter a voz firme, mas minha garganta parecia seca, como se estivesse falando em um deserto. Ele não respondeu, apenas continuou a olhar fixamente para um ponto atrás de mim, seus olhos arregalados como se estivessem presos a uma visão horrível. Virei-me instintivamente, mas não havia nada lá, apenas as sombras das lâmpadas oscilantes. Foi então que os monitores começaram a enlouquecer. Os bips que antes seguiam um ritmo cadenciado agora eram um caos de sons irregulares. As luzes piscavam cada vez mais rápido, e a sombra no canto da sala parecia se alongar, como se estivesse ganhando vida própria. Os outros profissionais de saúde ao meu redor tentavam entender o que estava acontecendo, mas o pânico que crescia dentro de mim me dizia que aquilo não era algo que a medicina pudesse resolver. Algo estava nos observando, algo que não pertencia a este mundo. E à medida que o homem na maca começava a se contorcer de dor, percebi que aquilo que ele temia estava cada vez mais perto. O ar na sala estava denso, quase palpável, e as sombras nas paredes pareciam se mover, criando formas distorcidas, como se estivessem dançando em um ritual macabro. Eu sabia que algo terrível estava prestes a acontecer, algo que fugia de qualquer lógica ou compreensão. E, de repente, compreendi que não estávamos sozinhos naquela sala. O caos se intensificou em questão de segundos. As luzes do pronto-socorro começaram a piscar de forma descontrolada, mergulhando a sala em um ciclo vertiginoso de clarões e escuridão. O som dos monitores, antes estável, agora era um grito agudo e constante, como se o próprio ambiente estivesse em colapso. O homem na maca começou a se debater violentamente, seu corpo contorcido em ângulos impossíveis, como se estivesse sendo puxado por algo invisível. Senti uma onda de terror absoluto me dominar, mas não consegui me mover. Era como se meus pés estivessem presos ao chão, enraizados no medo. As sombras ao redor da sala começaram a se reunir, se fundindo em uma figura disforme, uma entidade de pura escuridão que parecia absorver a pouca luz restante. Ela pairava sobre o homem, uma presença que emanava maldade e desespero. Seus olhos, agora completamente negros, fixaram-se em mim por um breve momento. Senti como se estivesse sendo sugada para dentro daquele abismo de escuridão, como se a entidade estivesse tentando me puxar para seu mundo. A figura estendeu uma mão retorcida em direção ao homem, e no instante em que o tocou, o ar ao nosso redor explodiu em uma onda de frio cortante. O grito do homem ecoou pela sala, um som gutural e primitivo que parecia vir das profundezas de sua alma. Seu corpo arqueou-se em um último espasmo, e então, com um estrondo surdo, as luzes se apagaram completamente, mergulhando-nos em uma escuridão total. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, tudo ficou em silêncio. O som dos monitores cessou, os gritos desapareceram, e a sala foi tomada por uma quietude opressiva. Minha respiração estava pesada, o coração batendo descontroladamente em meu peito. Eu sabia que algo havia mudado, que o limiar entre o nosso mundo e o outro havia sido cruzado. Quando as luzes finalmente voltaram, a figura sombria havia desaparecido, dissolvida no nada. O homem na maca estava imóvel, seus olhos vidrados mirando o teto, mas não viam mais nada. Os médicos correram para confirmar o óbito, mas eu já sabia que ele estava morto. Não era morte comum, aquela que estamos acostumados a enfrentar no pronto-socorro. Era algo além, algo que havia levado mais do que seu corpo. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som das máquinas, voltando ao seu funcionamento normal, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que algo terrível havia se manifestado naquela sala, algo que desafia qualquer explicação. E no fundo do meu ser, compreendi que não era a primeira vez que isso acontecia, e que, certamente, não seria a última. A sala do pronto-socorro voltou ao normal, mas nada parecia realmente estar no lugar. O corpo do homem foi levado para o necrotério, e a equipe médica rapidamente retomou suas atividades, tentando recuperar uma sensação de normalidade. Mas para mim, tudo havia mudado. O que eu havia testemunhado naquela noite continuaria a me assombrar. Enquanto o restante do plantão se arrastava, tentei me convencer de que tudo não passará de um delírio, uma alucinação causada pelo cansaço extremo e pelo estresse. Mas, no fundo, eu sabia a verdade. Havia algo além da nossa compreensão, algo que habitava sombras e espreitava na escuridão.
Quando meu turno finalmente terminou, saí do hospital sentindo-me mais leve fisicamente, mas com uma nova carga emocional que pesava em minha mente. O amanhecer estava começando a tingir o céu com tons suaves de rosa e laranja, mas aquela luz não trazia o conforto habitual. Eu sabia que, por mais que o dia tivesse começado, as sombras daquela noite ainda estavam comigo, invisíveis, mas presentes. Cheguei em casa exausta, mas o sono não veio facilmente. Cada vez que fechava os olhos, via aquela figura disforme, sentia o frio gélido e ouvia o grito desesperado do homem. Eu me perguntava se ele tinha sido apenas a primeira de muitas vítimas, ou se aquilo que eu havia presenciado era um vislumbre de um horror maior que ainda estava por vir. Dias se passaram, mas o incidente não me deixava. Comecei a notar pequenas mudanças no hospital. O clima parecia mais pesado e os corredores mais escuros. Outros membros da equipe mencionaram sentir calafrios inexplicáveis ou ouvir sussurros à noite, mas ninguém falava abertamente sobre isso. Era como se todos soubessem, mas preferissem ignorar, por medo de dar poder ao que quer que fosse aquilo. Com o tempo, aprendi a conviver com essa nova realidade, embora nunca mais tenha sentido a mesma segurança ao caminhar pelos corredores do hospital. Cada sombra, cada canto escuro, passou a me lembrar daquela noite. E a cada novo paciente que entrava pelo pronto-socorro, eu me perguntava: será que essa entidade ainda está aqui, esperando para se manifestar novamente? Hoje, quando compartilho essa história, não o faço para assustar, mas para alertar. Existem coisas que não podemos ver, forças que não podemos entender. E elas estão mais próximas do que imaginamos, prontas para emergir quando menos esperamos. O que vi naquela noite me ensinou a nunca subestimar o que se esconde nas sombras, e a nunca esquecer que, no limiar entre a vida e a morte, o inexplicável pode estar à espreita,